Função seno e função cosseno. Eu acho que a maioria, quando escuta esse nome na matemática, começa a arrepiar e começa a entrar em choque, né? Mas calma que a gente vai aprender hoje aqui de uma maneira bem mais simples de se entender, tá? Mas antes, eu peço que você deixe aí o seu like e se inscreva no canal para estar me incentivando aqui a fazer mais vídeos como esses, beleza? Mas sem enrolação, que eu sei que você está aí com pressa para estudar para a prova, vamos pro vídeo. Então veja só como é simples a gente aprender aqui função seno. Vamos começar pela seno, depois a gente vai para cosseno, beleza? Então na função seno, para a gente fazer a representação gráfica, a gente tem isso daqui, tá? Então, um gráfico em curvas aqui, tá? Onde que eu tô fazendo em azul aqui, beleza? E a representação dele em fórmula vai ser essa daqui, onde f de x vai ser igual a seno de x, tá bom? E aí, como que a gente vai descobrir cada ponto do gráfico? Então, por exemplo, esse ponto aqui, onde chega no mais 1, e esse ponto aqui, no menos 1, quais são eles? Então, a gente tem que saber um pouquinho sobre o círculo trigonométrico, tá? Então, a gente tem aqui o S de seno e o C de cosseno, tá? Lembre, cosseno com sono, ó, com sono, a reta fica deitada. E sem sono de seno, a reta vai ficar em pé. Porque quando a gente não está com sono, a gente fica em pé, certo? Mas como a gente está falando de seno, então vamos trabalhar com seno. Então, se o seno aqui é zero, no caso aqui, ele vai ser zero. Agora, se o seno for 90, de 90 graus, aqui vai ser 1. Agora, se o seno for 180 graus, vai ser zero de novo. Tá vendo? Porque a reta é em relação a essa reta, a reta vertical. E se o ângulo for 270, vai ser menos 1. Então, fechando aqui, no 360 graus vai ser a mesma coisa que o 0 graus. Então, vai ser zero também, tá? Então, a gente tem algo parecido com isso daqui, ó. Simplificando, a gente vai ter aqui mais, sinal mais, sinal menos, sinal menos. Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 0, aqui vai ser menos 1 e aqui vai ser 0. Pronto, é isso aqui que a gente precisa saber, beleza? Então, quando a gente está representando isso aqui no gráfico, a gente tem aqui o seguinte, aqui é 0 graus, certo? Porque está no 0. Depois ele vai para 90 graus, no caso aqui. Então, mais 1. No caso, vamos colocar como π sobre 2, tá? Porque 90 graus em radianos vai ser igual a π sobre 2, tá? Aí, quando a gente vai para 180 graus, nesse ponto aqui, que vai ser igual a π, a gente tem 0. Tá vendo? Ó, como tá aqui no círculo trigonométrico. Indo para 270 graus, a gente vai a menos 1. Então, 3π sobre 2, tá? É a mesma coisa que 270 graus em radianos. E 2π vai ser 0 também, porque chegamos no 360 e tá junto ao 0 aqui, tá? Então, também vai ser 0. Aí pronto, aí segue o ciclo, né? Porque já fechou o círculo e aí vai continuar formando a mesma coisa, tá vendo? Ó? Bom, dito isso, a gente tem o seguinte, a gente vai ter uma complicaçãozinha agora na fórmula de seno, tá? Não se assuste com a quantidade de letras, mas ó, o que a gente viu no começo foi esse seno de x, certo? Aí a gente acrescentou o b, o a, o c e o D nessa formulinha, tá? E eu vou explicar aqui para vocês de uma maneira bem simplificada e com uma ferramenta aqui que eu tenho aqui para vocês, que vai ficar bem mais simples de vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Bom, então, o que significa cada letrinha? Vamos começar aqui pela letra A, tá? Então, a letra A vai significar o nosso deslocamento vertical, tá? Então, o nosso deslocamento vertical do gráfico. Então, o que seria isso daqui? Seria como se o gráfico tivesse assim, mais ou menos. Normalmente ele vai do ponto 0 e ele mantém aqui no ponto 0, né? E aí
Se a gente mudar o valor do A para 1, ele vai subir um aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar mais ou menos assim. Tem uma ferramenta onde se chama Desmos, que eu vou estar mostrando aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então, na ferramenta a gente tem aqui f de x igual a seno de x, e aí ele forma esse gráfico aqui, certo? Que nem a gente viu. Perceba que, ó, ele vai justamente no 3,14, que é a mesma coisa que π, tá? Então, ele sempre vai fazer esse ciclo. Então, beleza. Então, quando a gente coloca um valor aqui, por exemplo, 2, e aí a gente adiciona mais, por exemplo, tá vendo que ele subiu para o ponto médio aqui, foi para 2? Então, ó, normalmente ele é assim, estava no 0, agora ele está no 0 aqui, na metade, e aí eu acrescento um 2, ele vai para 2. Se eu acrescentar um 3, ele vai ficar o ponto médio no 3. O 1 ele vai para o 1, e aí vai indo, ó. Se eu pôr menos 1, ele vai para baixo. Então, assim dá pra gente ir brincando, beleza? Agora, quando a gente está falando da letrinha B, a gente tem a amplitude da onda, tá? Então, amplitude, beleza? Então, amplitude da onda. O que seria isso? Vamos voltar aqui para o nosso site do Desmos, e aí vamos acrescentar agora, vamos supor, 2 vezes seno de x. Tá vendo que vai esticar mais agora, ó? O ponto máximo deixa de ser 1 e agora vai ser 2. Tá vendo? Normalmente é 1 e ele fica assim. Se você for ver aqui, ó, ele fica 1. E agora, se eu deixar para 2, ele vai deixar mais amplo, tá? Assim vai acontecer se eu deixar 3, se eu deixar 1,5, por exemplo. No caso, o site não aceita, então... Ah, não, teria que ser com ponto. Então, 1,5, 1,2... E aí dá para eu ficar brincando de novo, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa letrinha B, tá? Aliás, dá para eu também brincar junto com A, tá? Então, vamos supor que eu queira pôr o 2 mais 0,8. Pronto, já dá para fazer isso também. Então, dá para a gente usar os dois ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos agora para o C. Bom, agora quando a gente está falando sobre a letrinha C, a gente tem o seguinte, a gente tem a mudança do período, tá? Período que vai ser modificado. Então, como assim? A gente vai fazer aqui de novo. Então, vamos supor que a gente tem aqui o 1, né? Deixa eu tirar essa coisa aqui. Pronto. Então, vamos supor aqui que ao invés de seno de x, a gente tem seno de 2x. Tá vendo? Ó? Vai modificar o período e aí dá pra gente brincar de novo. Então, vamos supor que eu queira meio, por exemplo, meio período. Aí, ó, ele vai ficar mais esticado, ó. Aqui dá pra perceber mais, né? Quando a gente põe meio ou 1/4. Agora dá pra pôr, sei lá, 4. Aí vai ficar bem juntinha uma da outra. Tá vendo? Então dá pra gente mexer nisso daí também, beleza? Agora, a letra D, normalmente ela não aparece muito, mas vamos falar dela. É sobre o deslocamento lateral, tá? Então, o que seria isso? Vamos lá para o site do Desmos, novamente. Então, vamos pôr aqui que o seno de x mais algum número aí, vamos pôr 2. Tá vendo, ó? Se fosse só o seno aqui normal, o ponto 0 vai ficar no ponto 00, o ponto de origem. Agora, se eu pôr 2, ele não fica mais no 00, entendeu? Então, ele vai deslocar o gráfico aqui horizontalmente, tá? Então, é isso que o D faz. Então, vamos brincar aqui, ó. Vamos supor aqui que eu queira 2 mais 4 seno de, sei lá, de meio x. Pronto, ó, eu fiz a fórmula toda, só que agora com números, tá? Então, 2 seria aqui o ponto médio, tá aqui. O 4 é a amplitude, que no caso vai para 6 e menos 2. Então, se for ver, você vai ter 8, um gap de 8. Só que se você dividir por 2, vai ser igual a 4, que está aqui. O período vai ser meio, ou seja, as ondas aqui, uma crista até a outra, tá mais largo do que normalmente. E mais 2, porque o gráfico ele deslocou lateralmente, mais 2, tá? Então, é isso, tá? O que a gente tem para senos. Bom, agora quando a gente está falando sobre função cosseno, a gente tem aqui essa formulinha, tá? Y igual a cosseno de x. Ou então f de x
vai ser igual a cosseno de x, tanto faz, tá? O y e o f de x vai ser a mesma coisa, beleza? Porém, agora como tá no nome, é cosseno, tá? Então, lembre que é a reta horizontal, tá? Então, cosseno com sono, né? Então, a gente tem aqui que se o ângulo for 0 graus, a gente tem 1 para 0 graus. Agora, se ele for 90 graus, a gente tem aqui, vamos pôr em outra cor, vou pôr aqui 1 e aqui eu vou pôr 0, tá? Que é o caso do 90 graus. Então, se ele tiver 180 graus, ele vai ter menos 1, tá? Deixa eu deixar aqui embaixo, melhor aqui, menos 1. E aqui, para finalizar, se for 270 graus, a gente tem aqui 0 também, tá? Então, simplificando aqui, a gente tem um círculo trigonométrico, onde aqui é mais, aqui é menos e aqui é menos também, tá? Então, tirando aqui os ângulos, para ficar mais bonitinho e ficar mais fácil de a gente entender, a gente tem esses números aqui, beleza? Deixa eu só melhorar esse um aqui, porque ele estava com vermelho atrás. Então, é isso daqui que a gente vai ter. Agora, pondo isso daqui no gráfico, então a gente vai ter aqui o 0 graus, que no caso vai ser 1, tá? Então aqui vai ser 0 graus, aqui vai ser 90 graus, que é nesse ponto aqui, e aí ele vai ser equivalente a 0, que nem está aqui no círculo trigonométrico. Agora aqui em 180 graus, a gente tem o ponto menos 1, tá? Como foi representado aqui. E aqui em 270 graus, a gente tem o ponto 0 novamente. E aí, para fechar, nos 360 graus, a gente volta a ser 1, beleza? E aí, esse ciclo vai continuar de novo. Bom, antes de a gente ir lá para explicação de letras novamente no cosseno de x, eu quero mostrar um negocinho para vocês aqui. Quando você tiver no vestibular e ele der um gráfico como esses dois aqui, e ele perguntar qual que é a fórmula, qual que seria a formulinha em si, junto com aquelas letras todas, perceba que o cosseno ele sempre começa no 1 e o seno normalmente ele sempre começa em 0, tá? Ou então, tipo, não precisa ser 1 ou 0, mas ele sempre, o seno ele começa pelo meio do gráfico, tá? Então, tipo, ele sempre vai ter algo para aumentar ou algo para abaixar aqui. E o cosseno não, o cosseno ele sempre começa pelo topo, tá vendo? Ó? O cosseno ele vai começar pelo topo. A não ser se na formulinha tiver o deslocamento lateral, aí já complica um pouco. Mas como eu falei para vocês, é um pouquinho raro de aparecer o deslocamento lateral, que seria representado pela letra D. Então, caso vocês estejam lá no Enem ou sei lá, na FUVEST, já reparem nisso, tá? Se ele começar pelo topo, provavelmente é cosseno. E se ele começar pelo meio, provavelmente vai ser seno, tá? Bom, dica dada, agora vamos de novo aqui para as letras. A mesma coisa vai acontecer em cada letrinha, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês novamente no Desmo, só que agora com cosseno, tá? Eu vou estar deixando esse site aqui na descrição para caso vocês queiram dar uma brincada com ele, tá? E aí vocês conseguem aprender um pouquinho mais. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, lembra aquela formulinha ali que a gente montou? Eu vou, ao invés de pôr seno, eu vou pôr cosseno, tá? Então, se você for ver, vai diferenciar. Eu vou tirar o deslocamento lateral para vocês verem o que eu estava explicando para vocês de dica. Ó, tá vendo? Ó, o cosseno, ele sempre começa no topo, ó. Ele vai do topo e vai descendo e subindo e fazendo aquele ciclo. Agora, se eu coloco o seno, que no caso para os americanos é com I, para nós é com E, tá vendo? Ó, ele vai começar do meio aqui, ó. Ele pode não ser do 0, mas ele tem algo para aumentar e para descer aqui. Então, essa aqui vai ser a grande diferença do seno para o cosseno, tá? Então, use muito bem essa dica aqui, beleza? Agora, se tiver deslocamento lateral, aí ferrou um pouco, porque não dá para saber, ó. Isso daqui é seno e parece ser cosseno e não é, tá? Ó, o cosseno seria isso daqui, ó. Então, que parece mais aí na seno, né? Então, se tiver deslocamento, não use essa dica aí que eu falei para vocês, tá? Que daí não vai adiantar muito não. Mas é isso. Bom, agora quando a gente tá falando sobre período da função, a gente tem a seguinte fórmula, tá? Então, quando o exercício estiver pedindo para vocês o período da função, vai ser P igual a 2π sobre o módulo de C, tá? Então, o que seria isso daqui? Vamos usar aqui o sitezinho do Desmos novamente. Então, o C aqui vai ser meio, tá? Então,
No caso, vamos mudar aqui o número, porque trabalhar com fração é meio ruim, né? Então vamos supor que aqui seja 2. Então 2 vai ser o nosso C, né? Então vamos colocar aqui que vai ser igual a 2π dividido por 2, tá? 2π dividido por 2, e aí a gente consegue cortar o 2 com 2, e aí o π vai ser o nosso período. Então, ó, quando a gente está colocando aqui no desmos, a gente tem aqui um período, normalmente de seno de só x, a gente tem aqui um período onde começa do zero, e aí ele fecha aqui, ó, um movimento de subida e de descida até o 2π, ó, tá vendo? Que aqui, ó, no 6,28, tá? Que seria o equivalente a 2π. Agora, se a gente coloca duas vezes, que é o que a gente calculou aqui, ele vai ter só um período de π, ó, tá vendo? Ele vai cortar no 3,14, que é o equivalente a π, ó. No caso aqui, ó, ele sobe e desce e fecha aqui o período. Então, 3,14 vai ser π. Então, ó, vamos supor aqui, vamos colocar mais um outro exemplo, onde aqui o período vai ser agora meio, vamos supor. Então, meio, como eu tinha visto ali. Então, meio vai ser o equivalente a 4π, tá? Porque barrigão, barriguinha. Então, aqui 2 vezes 2 vai ser igual a 4, e aqui 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Então, 4π. Vamos ver aqui, ó. Então, seno de 1 sobre meio. Aí, ó, ele vai fechar aqui e vai fazer um período bem maior, tá? Então, um período de 4π, que aqui no caso no site não está aparecendo direito pelos números, mas se vocês forem ver, é porque eu pus 2x, né? Tá explicado, agora sim. Mas ó, se vocês forem ver, ele vai terminar aqui em 6,28 e agora ele vai fechar aqui em 12,56, tá vendo? Que vai ser o equivalente a 4π. Então, mais ou menos isso, tá? Então, isso daqui vai ser o nosso período das nossas funções, tá? Então, era isso que eu tinha aqui para mostrar para vocês, beleza? Mas o vídeo vai ficando por aqui. Eu sei que foi um conteúdo um pouquinho mais longo, porém, foi necessário para vocês aprenderem aí função seno e cosseno, tá? Vocês viram aí que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas que é sim um conteúdo um pouquinho mais denso, né? E não dá para negar isso daí. Porém, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pelo amor de Deus, não saia desse vídeo sem perguntar ali nos comentários. Eu vou estar ajudando vocês o mais rápido que eu puder, beleza? Caso vocês tenham gostado da aula, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal para vocês estarem recebendo mais conteúdos como esses para eu ajudar vocês aí com matemática, beleza? Mas então é isso, um abraço aí para vocês, boa prova aí de função seno e cosseno, e é isso, falou!